Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente, iniciando agora um novo ciclo, né? Agora o nosso PET volume 4, o plano de estudo tutorado que a gente está tendo aí nesse ensino à distância. Então vamos dar início aí, pessoal, ao nosso PET volume 4 da nossa disciplina de Geografia. Então vamos lá, semana número 1, pessoal, do nosso agora PET volume 4. Eixo temático: os cenários da globalização e fragmentação. Tema tópico dessa semana: globalização e regionalização. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os conteúdos dessa semana, pessoal: compreender a produção do espaço na tensão da globalização e da fragmentação. Conteúdos relacionados aí, pessoal: capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. A interdisciplinaridade aí dos conteúdos que vocês estarão aprendendo com os estudos dessa semana, pessoal. Desenvolver habilidades e competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC são fundamentais. Para isto, pressupõe-se que o estudante seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e a possíveis relações entre eles e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. Então é uma interdisciplinaridade bastante ampla, pessoal, onde vocês vão estar estudando vários campos aí, né, das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas que estão aí na BNCC. O tema dessa semana, pessoal, dessa primeira semana, será capitalismo, com duração de 1h40, ou seja, vocês terão 2 horas aula da carga horária exigida, tão importante para que no final do ano vocês estejam aí um ano letivo positivo. Origem do sistema capitalista, pessoal. Então vamos estudar agora a origem do nosso sistema capitalista. O capitalismo nasceu no século XV a partir da decadência do sistema feudal. O feudalismo foi organização política, econômica e social da Idade Média, em que a terra era o ponto fundamental da sociedade europeia. Então o feudalismo foi aí uma organização política, pessoal, e econômica e social lá da Idade Média, em que a terra era o principal produto ali, né? Era o ponto fundamental de organização dessa sociedade europeia. Então o feudalismo aconteceu principalmente lá no continente europeu. Uma das principais características do feudalismo era a sociedade dividida em estamentos. Então a gente tinha a sociedade aí, pessoal, dividida em estamentos, né? Ela bem definida, onde a gente tinha os níveis de hierarquia. Dessa forma, a mobilidade social não era algo acessível às pessoas desse período. Então, as pessoas, elas tinham essa hierarquia social aonde se você nascesse na hierarquia dos servos lá no feudalismo, você praticamente a sua vida toda seria um servo. Dificilmente você seria um homem nobre dentro ali do sistema feudal. O senhor feudal era a figura mais proeminente da época, era o dono dos feudos, das terras, encarregado de administrá-los, além de possuir poder político local. Então o senhor feudal era que mandava, era o dono da terra, ele dividia as tarefas, ele que realizava praticamente essa divisão de hierarquia ali em suas terras. Os servos trabalhavam nos feudos para garantir a subsistência da comunidade e principalmente dos nobres. Então, como a gente já disse, os servos praticamente
sustentavam a nobreza. Toda a produção era direcionada ao consumo local e não ao lucro. Então ali os feudos, eles praticamente tinham um sistema de subsistência, né, onde não tinha muitos excedentes, então não tinha ali o sistema de lucro, pois não existiam também as moedas, Golf reforçou aqui, então as moedas também não possibilitariam esse sistema do capital para que se tenha o lucro. Não havia como acumulação de dinheiro, por isso a economia feudal se baseava na troca de produtos. Então, aquele excedente que ali existia, eles era praticamente essa troca desses produtos, era praticamente na troca de produtos, né? Onde o sistema comercial pequeno que existia nos feudos era essa base de troca dos produtos, grande parte desses excedentes. Contudo, vários motivos levaram à decadência do sistema feudal. Então, alguns motivos aqui, dentre os vários que levaram à decadência desse sistema feudal, pessoal. Crescimento das cidades, surgimento das feiras livres, crescimento da população, expansão ultramarina, desenvolvimento do comércio, surgimento da burguesia, nova classe social e o surgimento da burguesia, que foi nova classe social. Então, algumas das condições que levaram à decadência aí do sistema feudal, que foram citadas aqui, né, para que a gente entendesse por que o sistema feudal acabou. A partir de então, a moeda começou a ser usada como valor de troca, desencadeando no surgimento do sistema capitalista. Esses acontecimentos marcaram o fim da Idade Média, feudalismo e o início da Idade Moderna. Então, diante dessas condições aí, desses motivos que levaram à decadência do sistema feudal, pessoal, principalmente a gente viu aí o desenvolvimento do comércio, né, e com o surgimento da burguesia, que iniciou a partir então o início ali da moeda, né? Então, com esse surgimento da moeda, a gente teve ali o capital, o valor da troca, né? Então, os bens de consumo começaram a ser valorados ali. Então, a partir daí, teve então o fim do sistema feudalismo, junto com o fim da Idade Média, e o início de uma nova era, a Idade Moderna, junto com o sistema capitalista, com o início da moeda, que deu, vamos dizer assim, foi o principal fator, junto com os que a gente foi citado, para o fim da Idade Média, com o feudalismo, e o início da Idade Moderna, o capitalismo. Capitalismo comercial. Capitalismo comercial ou mercantilismo foi a fase inicial do capitalismo, que teve a sua base no controle estatal da economia, pessoal. Então a gente teve aí, como principal característica desse capitalismo comercial, o mercantilismo, né, que foi a fase inicial do capitalismo, que teve a sua base aí no controle estatal da economia, né, onde o Estado ainda tinha o controle econômico. Consistiu nas trocas comerciais, objetivando o enriquecimento do país. Então, através das trocas comerciais, ao invés dos produtos, através das moedas com o dinheiro, trazendo então aí o enriquecimento do país. Esse período se caracterizou pela expansão marítima, comercial e colonial, que possibilitou a formação das colônias europeias no continente americano e africano. Então, esse sistema aí de colonização, com a expansão marítima, fortaleceu ainda mais esse início do sistema capitalista. O capitalismo desse período também é chamado de pré-capitalismo, responsável pelo surgimento da moeda. Então a gente teve ainda um pré-capitalismo com o surgimento da moeda, ainda como início aí do sistema capitalista, pessoal. Vejamos algumas das principais características do capitalismo comercial. O protecionismo, que é o surgimento de barreiras comerciais, que é onde o Estado traz esse protecionismo, né, essas barreiras comerciais para proteger o mercado interno. Monopólio comercial, ausência de concorrência comercial. Então ainda tivemos um monopólio, né, que uma das coisas que fortalece o capitalismo é a concorrência, né? Então ainda a gente tinha,
por isso é um pré-capitalismo, né? Com ainda a ausência da concorrência. Balança comercial favorável consiste em vender mais produtos do que comprar. Então, a ideia de que ter o lucro, né, pessoal, de que vender mais do que comprar, você vai estar tendo então um lucro, né? Então, uma balança comercial favorável. E o metalismo, o acúmulo de metais para medir o enriquecimento da nação. Então, a partir daí, o acúmulo do ouro, né, principalmente vindo, né, das colônias, né, africanas e americanas, onde as colônias onde exploravam essas outras regiões, principalmente as colônias europeias, se enriqueceram com adquirindo metais, principalmente o ouro dessas regiões exploradas. Capitalismo industrial. Então aí, pessoal, a partir da Revolução Industrial, meados do século XVIII, proporcionou o aumento das indústrias e fez surgir uma nova fase do capitalismo, chamado de capitalismo industrial ou industrialismo. Então, o capitalismo industrial foi uma grande revolução no sistema capitalista, porque através das indústrias, né, a gente teve um aumento aí da produção, uma maior circulação do dinheiro, da moeda, né, pessoal? Então, os produtos manufaturados foram substituídos pelos produtos industrializados, que alcançaram cada vez mais mercados longínquos por meio de desenvolvimento fabril e da urbanização. Então, pessoal, com o industrialismo, né, com a industrialização, a gente teve esse aí maior desenvolvimento fabril, ou seja, das indústrias, tivemos uma maior expansão urbana, a urbanização, e com isso a gente teve aí essa substituição dos produtos manufaturados com os industriais, uma revolução industrial que possibilitou então esse capitalismo industrial, uma nova fase capitalista. Então, a partir desse momento, as fábricas passam a comportar um grande número de trabalhadores, além de adotar máquinas visando o aumento da produção, que passou a ser feita em grande escala. Então, com a Revolução Industrial, esse avanço no aumento do nível de trabalhadores, essa oferta do emprego, que é principalmente o que gera o dinheiro, né? Você gera o emprego, todo mundo tem condição e oportunidade de trabalhar. Com o trabalho você tem o seu dinheiro, tem o poder aquisitivo e com isso poder comprar, e o comércio, as indústrias produzindo e o dinheiro circulando. Então isso seria então a ideia do capitalismo, né, pessoal? Isso aumentou cada vez mais a produtividade, ao mesmo tempo que ampliava o mercado consumidor pelo mundo. As colônias começam a atuar como fornecedoras de matérias-primas e as metrópoles como fornecedoras de mercadorias. Esse período foi caracterizado pelo predomínio do liberalismo econômico, em que as decisões econômicas são tomadas principalmente pelas empresas. Então esse avanço, assim, principalmente nas relações entre colônias, metrópoles, né, que eram exploradas, aí, essa relação aí das regiões exploradas com as colônias, as metrópoles, esse avanço que foi conhecido também como liberalismo econômico, onde a gente teve então essa nova fase do capitalismo industrial. Capitalismo financeiro e informacional. O capitalismo financeiro ou monopolista surge em meados do século XX, com a expansão da globalização, que se intensificou pós-Segunda Guerra Mundial, depois dos anos de 1945, pessoal. O capitalismo financeiro é influenciado pela especulação financeira, a estruturação do mercado de ações e a sua especulação, que envolve valores, taxas e juros, baseiam essa fase do capitalismo. Então, o capitalismo financeiro se expandiu com a globalização, né? Então, a partir da globalização, que se intensificou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esse início dessa nova fase do capitalismo financeiro, onde a gente teve aí o mercado financeiro, né, abertura de ações, as empresas tendo essa maior abertura econômica. O capital bancário,
não só as empresas, né, mas como os mercados, os países, né? Então essa abertura econômica com a globalização iniciou-se então essa nova fase do capitalismo financeiro. O capital bancário e o capital industrial se fundem a partir do momento em que as empresas passam a ser divididas em ações com valores estipulados a partir da sua lucratividade. Então essa abertura econômica, a gente teve então aí onde a gente viu então uma fusão, né, do capital bancário com o capital industrial, abertura econômica, né, onde as ações começaram a ter valor, as empresas deixaram de ter um único dono, né, teve essa abertura comercial através das ações, então a gente teve esse avanço também no capitalismo financeiro. Dessa maneira, essa fase do capitalismo se fundamenta nas leis das empresas multinacionais, dos bancos e das grandes corporações. Então, com a globalização, as empresas foram se tornando multinacionais, grandes corporações, né, em que elas começaram, então, não só também os países, né, mas também essas novas instituições como multinacionais, corporações, dominando o dinheiro, o capital, o mercado internacional e no capital financeiro. Os países emergentes, ao se industrializarem, acabam comportando em seu território empresas estrangeiras que visam alguns benefícios fiscais, como impostos mais baratos, proximidades a matérias-primas, mão de obra barata e o aumento do consumidor. Outra situação que fortaleceu o capitalismo também foi que os países emergentes aí, ou de industrialização tardia, né, acabaram aí comportando aí, um novo sistema, uma nova forma desse capitalismo, recebendo, né, essas empresas estrangeiras, né, as multinacionais. Então esse avanço também só foi possível porque essas empresas buscaram o que nesses países? Impostos mais baratos, né, proximidade de matérias-primas, mão de obra e o mercado consumidor interno querendo consumir aquele produto, né? Então essas empresas tiveram alguns benefícios para irem até esses países. Características do capitalismo. Então as principais características aqui, pessoal, do capitalismo, né, são lucro e acumulação de riqueza, propriedade privada, trabalho assalariado, economia de mercado, o Estado intervém pouco ou não intervém na economia, divisão de classes. Então a gente tem aí essas principais características do capitalismo aí, que a gente resume bem o que seria o capitalismo. Lucro e acumulação de riquezas, propriedade privada, trabalho assalariado, economia de mercado e divisão de classe. Pessoal, para aprender mais, assistam esse vídeo aqui, que foi indicado para que vocês enriqueçam mais os estudos dessa primeira semana agora do nosso PET, volume 4. Espero ter contribuído aí com os comentários dos conteúdos aí dessa semana. Desculpe até o momento aqui as falhas do professor. Daqui a pouquinho nos encontramos novamente na nossa próxima videoaula sobre as atividades dessa semana. Até daqui a pouco, pessoal. Um abraço a todos e tchau, tchau.